Oi, amigos, como estamos? Bem-vindos a mais um programa da Nicole. Agora são 7 da noite. Eu terminei meu trabalho hoje. E aí eu dormi. No caso, não dormi, tirei uns 40 minutinhos pra ficar de boa na cama. Tá friozinho, tô com cólica. E no processo que eu tava aqui, eu pensei, nossa, seria bom ter um namorado agora. E eu percebi que isso é uma mentalidade recorrente de TPM, de período menstrual, de cólicas. Porque se a gente considerar que é uma semana assim, as outras 3 do mês, eu sou capaz e eu consigo tudo. Mas nessa, Toborocochô queria alguém. E fui conversar com uma amiga minha, e aí ela falou que também se sente assim. Só que o mais interessante é que eu tenho feito um caminho de descentralizar relações românticas da minha vida. Seja flerte, seja ficado, seja namoro, seja o que for, eu tenho descentralizado isso da minha vida. E isso tem sido muito interessante. Tanto que eu fui numa festa e aí aconteceu um rolê ligado à minha vida amorosa nessa festa e foi o que eu contei pra uma amiga minha. E aí ela falou: "Tá, e mais na festa?" Eu falei: "Amiga, a festa foi tudo." E eu te falei isso não porque foi só isso que aconteceu na festa, mas porque a festa foi tão boa que eu não tenho como expressar que ela foi boa, sabe? Porque eu vivi a festa. E eu tenho levado muito essa filosofia pra minha vida, porque eu acredito que sempre vai existir a pessoa pra você. Independente. Você vai se relacionar com uma pessoa boa, você vai ter, tipo, o rolê da sua alma gêmea, se você acredita. Vai acontecer. Só que talvez não agora, não no momento que você queira. Mas você tem uma vida inteira. E eu tenho ficado muito em paz com a solteirice e com as coisas. Já falei isso em outros episódios que não foram ao ar, né? Se os outros foram e esse, né? Perdoem pelas repetições. Mas eu acho que quanto mais eu vivo, mais eu desenvolvo pra tá chegando até aqui e compartilhando mais as minhas experiências. Porque no final das contas, é sempre bom lembrar que tudo isso aqui é só as experiências que eu vivi. Não só, né? Mas principalmente. E sendo uma mulher garota de 22 anos andando por esse mundo, a solteirice tem feito e sido muito importante. Eu já falei isso em outros episódios, que eu só me considerei solteira de verdade. E depois que eu terminei o meu relacionamento, né? Depois que o relacionamento acabou, aí sim eu me senti de fato solteira. E nesse período eu tive várias experiências, vivi várias coisas, sozinha ou com pessoas. E é inegável que eu genuinamente. Eu já sabia isso antes de começar a namorar. Mas depois, genuinamente, ter a minha companhia foi uma coisa extraordinária. Não só a minha companhia, mas a companhia da minha irmã. E começar a centralizar outras relações e outras prioridades. Hoje, eu e meus amigos, a gente brinca muito sobre, sabe aquela pessoa que você tem certeza que é aquela pessoa que você vai se casar? Então, eu tenho meu maridinho e assim, obviamente o cara não sabe que eu chamo ele assim. Mas, e se for ele ou se não for, tanto faz, não importa. A grande questão é que eu vou viver minha vida tranquila. Tranquila. Eu sei que eu vou me casar. Eu sei que eu vou ter um bom marido, um bom parceiro. Ou uma parceira, nunca se sabe. Eu sei que essa parte vai dar certo. Mas antes eu preciso focar em outras áreas que são o tempo de eu nutrir. Tipo as amizades. Gente, eu fiz e foi uma grande surpresa que três caras da Atlética, se a gente for considerar, mas dois principalmente se tornaram muito próximos. Claro que eu não vou. Tô bocejando bastante, né? Desculpa. É claro que eu não vou, tipo, acionar eles quando tiver triste, quando precisar de alguma coisa. Mas o fato de ficar trocando ideia aleatória durante o dia, durante a semana, assim, com eles, é muito legal. Muito legal.
E isso é, assim, uma grande surpresa do meu ano. Porque eu jamais imaginei, ainda mais que eu estaria conversando, né? Que essas duas pessoas, né, esses dois caras seriam meus amigos. E tudo que eu vivi, assim, eu me aproximei de muita gente, me afastei de muita gente. Eu criei um Gym Rats com os meus amigos, criei a puta confusão. Mas que mesmo assim tá sendo divertido, tá sendo legal. E todo esse processo de, sei lá, eu considero que é o meu segundo ano. Eu tenho 22 anos, né? É, eu tenho 22, não tenho 23, eu tenho 22. Louca. Mas enfim, eu considero que é o meu segundo ano. Terceiro ano realmente na vida adulta, né? Porque eu acho que a gente só se torna realmente adultos validados com 20 anos. É, eu tava compartilhando com um amigo meu que eu me sentia atrasada. E aí ele parou e falou assim: você tá louca, porque você é uma inspiração pra mim. Tipo, se você tá atrasada, eu tô o quê? E é olhar ao redor e entender que às vezes a gente tá num ritmo diferente, que às vezes a gente quer dominar o mundo, a gente quer um namorado, a gente quer um trabalho, a gente quer uma casa, um carro, um cachorro. Só que será que é isso que a gente precisa agora? E eu tenho feito grandes descobertas nesse meu período que, nossa, eu não voltaria, eu não trocaria por nada, 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 nada. Eu fui na formatura com os meus amigos, na formatura dos meus amigos, e aí um cara que estudava comigo, enquanto meus amigos tiravam foto deles, assim, ele falou assim, ó, você podia estar se formando com a gente. Eu falei, prefiro minha vida agora. E às vezes eu tô parada, eu acho que eu não fiz nada da minha vida, que eu não realizei nada, que esse ano que passou, nada aconteceu. E quando eu paro, olho pra trás, eu fico, puta merda, eu não trocaria nada do que eu vivi, do que aconteceu, sabe? Porque hoje eu sou mais eu, hoje eu tenho melhores pessoas, um melhor suporte, uma vida melhor. E quando eu falo, assim, no processo de me afastar da vida das pessoas, eu entendo que às vezes também as outras pessoas foram livradas de mim, sabe? Até porque eu tenho um ritmo e um processamento de vida muito diferente. Que assim, cara, se você não tá no meu ritmo, eu atropelo. E às vezes não é nem por mal, assim, é só, sabe? E eu fui olhando e eu fui percebendo todas as relações que foram quebradas, que foram afastadas. Que, inclusive, né, culminou o fato de um relacionamento ter terminado. Mas quando a gente descentraliza, tipo, tá tudo bem que eu tenha ficantes ou alguma coisa nesse processo, mas eles não serão o foco. Eu comecei o ano achando que esse ano eu namoraria, e aí aconteceu que as coisas mudaram e, bem no final das contas, eu não namorei ninguém. E eu entendi que esse ano realmente vai ser um ano em que eu não vou namorar. Porque eu não me permitirei namorar. Me permitirei conhecer as pessoas, conhecer com pessoas, mas não me permitirei namorar. Porque eu tiro da prioridade. E eu tenho um post-it na minha parede escrito o que Samantha Jones faria nessa situação. Samantha Jones é de Sex and the City, a diva maioral, que é o grande rolê. Tipo, a Charlotte conseguiu um bom homem? Conseguiu. Mas o que o carinha lá da Samantha fez por ela, de não ir embora, não abandonar, tal, cara, ele foi assim, grandão. Eu considero que a Samantha teve um dos melhores relacionamentos de Sex and the City. E não que seja uma meta, mas a Samantha ensina muito de que é o seu trabalho que vai te manter. Tá tudo bem você ter um homem ali com você, mas desde que seja por diversão e não por distração. Que não te distraia dos seus objetivos, que não te distraia da onde você quer chegar. E isso tem sido muito importante nesse meu processo de
crescimento. Gente, a gente tá em abril. Em abril, e eu já li 6 livros esse ano. 6 livros esse ano. Vocês entendem o que é isso? E é claro, né? Ainda com muito tempo de tela, novelinha das frutas, cronicamente online, trabalhando, faculdade, escrevendo TCC, no Gym Rats com os meus amigos. Eu ainda consigo fazer tudo isso. Sabe por quê? Porque eu não tenho alguém. E isso é muito interessante, porque às vezes, igual eu falei no começo, eu queria, sabe? Às vezes eu queria que o maridinho estivesse aqui comigo, sabe? Queria que o maridinho entendesse que ele é meu maridinho e que a gente começasse a desenvolver algo. Mas eu sei que não é por agora. E que se daqui a um tempo eu ver que realmente esse maridinho que eu olho e idealizo, porque nada mais é que o fruto de uma idealização, que ele não é pra mim, cara, show de bola, eu vou viver minha vida, sabe? Porque afinal, tem certas coisas que não valem apenas o gasto de energia. E eu trago aqui pequenas percepções, bem pequenas, como vocês percebem, de coisas que eu vou aprendendo ao longo da minha jornada, da minha, né? Nossa, como tem experiência de vida. Mas são coisas pequenas que eu penso muito e que fazem toda a diferença, sabe? Eu fiz amigas nesse ano. Eu fiz 2 novas amigas. Eu comecei a ir na academia com um amigo meu, sabe? Que era um amigo que, tipo, eu tenho um carinho enorme, mas eu nunca achei que a gente faria uma coisa dessas. Eu. Que mais que eu fiz esse ano? Tive dates, tive conversas na DM, tive brigas na Atlética, tive amigos na Atlética, tenho, né? A vida é tão plural e com tanta coisa acontecendo que se eu tivesse priorizado um relacionamento, a minha vida ia estar tão triste de novo, sabe? Se tivesse priorizado algo que é pouco, sabe? Algo pequeno. Mas enfim, gente. Tentem centralizar outras coisas, sabe? Sejam amizades. O ideal, na verdade, é sempre o equilíbrio. Mas tenta na sua vida de solteira, porque eu acho que no relacionamento realmente tenta descentralizar também. Não ignorar, né, a pessoa que você se relaciona, mas descentralizar o relacionamento, que você vê, você começa a perceber que muitas outras plantas brotam. É como se, tipo, você tivesse um grande jardim e você só tá regando uma flor específica. E aí, quando você olha ao redor, tem muita flor precisando de água. E aí você começa a dar água e a dividir a sua atenção entre todas as plantas. E quando você vê, você tem um jardim belérrimo. Belérrimo. Porque você entendeu que não é só uma planta que precisa de você, mas todas do seu jardim. Tá bom, amores? Agora eu vou. Um beijo.